bom, ó, o preto no verde. Isso, combinou. Combinou, né? Meus irmãos, boa noite. Muita paz. Depois dessa apresentação linda musical, né, pela nossa irmã. E eu acredito que todos nós aqui se emocionaram. Aqueles mais experientes, não vou falar mais velhos, que pega mal, por terem lembrado das nossas mães, né, que já estão lá no plano espiritual. E aqueles que ainda têm a felicidade de ter a sua mãe perto, também se emocionaram, porque isso é muito bom. Ter mãe perto, né? Coisa boa, vale a pena. E a gente, não tem que botar o óculos, senão a gente não enxerga. E a gente fica feliz por estarmos aqui nessa casa tão acolhedora e para falarmos sobre o homem de bem. Mas antes, eu queria trazer uma notícia bacana para vocês. Lá da terra de Eurípides, nós estivemos em Sacramento nesse feriado e fomos conhecer a Fazenda Santa Maria, que foi onde começou toda a história de Eurípides. Quem coordenava os trabalhos nessa fazenda era o senhor Mariano, né? Porque os empregados na época falavam senhor para facilitar. E eu fiquei admirada, não sabia, da importância que esse grande espírito, o senhor Mariano, teve no encaminhamento de Eurípides Barçanufo dentro do trabalho da divulgação do Espiritismo no Triângulo Mineiro, em Goiás e no Brasil todo. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Em Goiás, Eurípides é muito mais enaltecido do que no próprio Triângulo Mineiro. Vocês acreditam nisso? Que o trabalho dos discípulos dele, que vieram aqui para o Goiás, que foram muitos, e que divulgaram essa doutrina. E o senhor Mariano, que era primo de Eurípides, foi quem apresentou o livro depois da morte, foi quem começou a apresentar para aquele jovem que era a doutrina espírita. Então, quando vocês lembrarem de Eurípides, lembra do senhor Mariano também, vamos orar por eles dois, porque eles trabalharam juntos. E eram os dois homens de bem, com toda certeza. E nós aqui, nesse momento, estamos buscando nos tornarmos homens de bem. Não somos ainda, mas estamos caminhando para atingirmos esse patamar de crescimento. Então, hoje a gente vai fazer assim, uma reflexão sobre as características do homem de bem. Tudo isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. E a gente começa a perceber que todos nós já temos um pouquinho desse homem de bem dentro de nós. Haja vista que hoje, numa quinta-feira, todos nós estamos aqui para quê? Para sentirmos a vibração dos amigos espirituais, para aplicarmos os passes, para magnetizarmos as águas e dessa forma auxiliar o nosso próximo. Então nós já temos um pouco desse perfil. E aí a gente questiona, como é que a gente pode, nesse nosso mundo atual, tão violento, tão egoísta, né? Repleto de pessoas que ainda só pensam em si, como é que a gente pode manter esse ideal de sermos pessoas boas? Já somos diferenciados. A própria doutrina espírita e o conhecimento da doutrina possibilita isso para nós. Essa ligação com Deus é muito importante. E eu acredito que os maiores problemas que nós estamos vivendo hoje é justamente pela falta dessa ligação da criatura
com o Criador. Porque a gente percebe, não só nas lides espíritas, mas nas outras religiões, que as pessoas que se dedicam, que trabalham, que servem ao próximo, elas são diferenciadas, elas são melhores. E isso já é um prenúncio do que nós seremos daqui a quantas encarnações? Não sabemos, mas queremos que sejam daqui a algumas, pouquinhas encarnações. Então, qual é esse roteiro especial que Kardec nos apresenta? Vamos lá conhecer? E vocês vão ver que a gente já tem muita coisa. Por exemplo, iniciando, o homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ele faz com que os seus passos se firmem nessa ideia de cumprir as leis de Deus, que são as leis imutáveis. E dessa forma desenvolve a possibilidade de amar o seu próximo como Jesus nos ama. Age sempre com igualdade e com benevolência. E, olha só que coisa importante, não basta conhecer o bem. Porque tem muita gente que fala assim, eu não pratico o mal, então eu estou numa boa. Não, não estamos numa boa quando agimos assim. Se nós conhecemos o bem, é necessário praticarmos o bem. Senão a gente vai ficar parado, a gente vai ficar estacionado. Então, não fazer o mal já é alguma coisa? Já é um pouquinho, mas é preciso que nós possamos praticar o bem para efetivar essa posição. Então, nenhum ato de bondade, por menor que seja, é perda de tempo. Então, como é que a gente poderia ser bom sem estar naquele patamar de grandiosidade e de evolução? Como nós poderíamos ser bons? Como nós podemos praticar a bondade? Paciência com os nossos familiares, que é tão difícil, né? A gente tem paciência com todo mundo, menos com os nossos familiares. Já perceberam isso? É um exercício contínuo que a gente vai aprendendo à medida que o tempo vai passando. Ouvirmos alguém que esteja precisando de alguma coisa, prestarmos atenção no que a pessoa necessita, estender a mão, um sorriso, uma música que alegra tantos corações, faz com que a gente inicie a nossa caminhada para nos tornarmos melhores. Mas ele continua. O homem de bem, ele vivencia a benevolência e a indulgência. O que é benevolência? É ter boa vontade. A palavra bonita, benevolência, mas significa ter boa vontade. Então, ter boa vontade em atender, em participar, em colaborar, em estudar, em conversar. E indulgência é uma habilidade fantástica. É não divulgar e nem julgar as ações do nosso próximo. Se forem boas, ótimo, vamos divulgar, vamos falar. Mas se não forem muito boas, por que esparramar ao vento os defeitos alheios? E se verificamos os defeitos em alguém, é porque em algum momento da nossa vida a gente já vivenciou aqueles defeitos. Concordam comigo? Isso é complicado. Então, se eu julgo alguém, é porque, na verdade, eu já vivenciei aquilo, e se estou julgando sem fazer nada, estou sendo uma pessoa que não pratica a caridade. Mas, se eu sei, já vivenciei e sei das consequências, eu posso pegar aquela pessoa, em particular, e conversar com ela. E colocar as consequências daqueles atos que ela pratica.
Então, ter boa vontade e ser indulgente. Aceitar as pessoas como elas são. Gente, está tão em moda aí dizer que aceitar, conhecer, vivenciar, mas esse aceitar é diferente. É completamente diferente. Por compreendermos aquela pessoa, a gente aceita as suas limitações. E aceitando as limitações alheias, a gente aprende a aceitar as nossas limitações, porque nós temos. Então, a indulgência é difícil de ser praticada, bem mais do que a benevolência. A boa vontade é um pouquinho mais fácil. E a aquisição da boa vontade nos conduz à indulgência, porque a gente vai ter boa vontade em compreender aquela pessoa como ela é. E se a amamos, a gente vai estar junto, caminhando rumo à felicidade. Humildade e desapego. O homem de bem tem humildade e desapego. Gente, humildade não é usar uma roupinha velhinha, esgarçada. Não é isso. Ser humilde é muito mais. É uma habilidade muito difícil, porque a gente se reconhecendo, admitindo as nossas qualidades e as nossas imperfeições, a gente começa a ser humilde primeiro conosco. Puxa vida, o que eu fiz? Onde eu me esforcei para atingir esse patamar de ser humilde para comigo mesmo, de analisar essa humildade. E é o contrário do orgulho. Aquela pessoa que faz as coisas para ser enaltecido, para ser glorificado, para ser amado por todos, e na verdade esse amor não é verdadeiro. A gente tem exemplo de Chico Xavier, que passou a vida toda dele com a humildade necessária para até hoje e lá na frente ser um exemplo para nós. Eu acho bacana que o Calci volta e meia comenta que daqui a uns 600 anos, por exemplo, as pessoas vão falar do Chico Xavier como hoje nós falamos de Francisco de Assis. Que até lá o referencial mais antigo vai diminuindo e o mais próximo vai crescendo. Então, um espírito que esteve conosco, nosso contemporâneo, e que nos auxilia até hoje, em qualquer momento que a gente precise de uma boa leitura, de um bom estudo, de um bom esclarecimento. Ele não quis receber comendas, ele não gostava de grandes eventos, ele não gostava. Não sentia necessidade de estar ali. Então, eu acho que o único que eu ouvi falar foi aquele pinga-fogo, que ele era mais novo, e foi à televisão e fez uma entrevista. E até hoje a gente tem respostas para questões atuais que ele deu em 1970, não foi? 1970. Até hoje nós temos questões que foram respondidas por Chico Xavier. Então, exemplo de humildade e de desapego, porque ele poderia receber todos os valores dos seus livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. Ficaria um homem rico. Mas ele doou todos os direitos de todos os livros para a instituição e para o movimento espírita. Gente, isso é desapego. E morou numa casinha pequenininha em Uberaba, super simples, humilde, que serve para nós até hoje em dia, é o museu, é a casinha que todo mundo visita, mas retratando a simplicidade e o desapego que ele teve a sua vida toda. Homem de bem. Conseguiu, não é? Com consciência e autoaperfeiçoamento. Então, ele examina, o homem de bem examina a sua consciência. Examina como?
Como é que a gente pode fazer esse exame? São Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos diz como fazer, que a gente consiga, todas as noites, analisar as nossas ações e ver o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim, e, em contrapartida, pedir perdão pelos nossos erros. Mas quem é que dá conta de fazer isso? Todas as noites. É um exercício difícil. E aí, um belo dia, eu fui numa terapeuta, ela falou assim, Virgínia, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha Chamex e vai escrever de um lado as suas qualidades. Escrever qualidade é fácil, né? A gente escreve que é uma beleza, não sei porquê, eu sou assim. Do outro, os seus defeitos. Para escrever os defeitos dói, então é mais difícil. Aí eu fiz isso, na outra semana eu fui toda feliz, cheguei lá, apresentei para ela. Não, não é para mim que você vai apresentar, é para os seus familiares. E qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que os meus defeitos para eles eram qualidades e as minhas qualidades para eles eram defeitos. Aí eu fiquei maluca. Falei, o que eu vou fazer agora? Então a gente tem que avaliar. Seria bom que a gente escrevesse para que daqui a 5 anos a gente lesse, nossa, como eu melhorei, como eu consegui aprender mais, como eu consegui ser mais caridoso, para ter tipo um diário. Que a gente conseguisse fazer isso. Eu não dou conta, não. De repente, em um mês eu escrevo 2 páginas, mas estou tentando, um dia eu consigo. O homem de bem, ele busca corrigir as suas imperfeições através do trabalho, através da dedicação. Quando eu falo trabalho, é tudo. É o trabalho profissional, é o trabalho na casa espírita, é o trabalho no nosso lar, para que a gente possa corrigir e melhorar as nossas ações. Ele está sempre buscando melhoria. O homem de bem fala assim, não, eu já estou bom, chega. Agora eu vou só usufruir a bondade que eu consegui adquirir. Não, é que nem estudar. Vocês já repararam que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa de mais, a gente não consegue parar. Então o homem de bem está sempre ali tentando se melhorar em todos os ângulos e busca conhecer a si mesmo. Aí é que encontra-se um grande desafio, porque para nos conhecer, nós vamos ter que aceitar os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E aí cai na história do papel, de escrever os meus erros. Mas é importante que a gente faça essa análise para que a gente se conheça, para que a gente saiba do que somos capazes, do que nós podemos fazer para melhorar. Esse homem de bem, que nós estamos caminhando gradativamente para sermos pessoas boas, tem fé e confiança em Deus. Por isso que ele se torna um homem de bem. Tudo o que acontece na vida dele, ele aceita, sem rebeldia, sem raiva, sem desgosto. Não precisa de ser espírita para ter essa aceitação. É só confiar em Deus e ter a consciência de que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. E se hoje nós somos vítimas, é porque no passado a gente foi algoz. E vice-versa. Estamos vivendo aqui o resultado das nossas ações. Da vida passada? Não, dessa principalmente. Joana de Ângeles nos fala que 60% do que a gente vive nessa vida é resultado das nossas ações nesta vida. Olha como é que está crescendo a conta. Então a gente tem que buscar realmente confiar em Deus e fazer o nosso melhor. E dessa forma a gente aceita as provas e as expiações com resignação.
E percebam que a maioria das pessoas que acreditam em Deus acabam transformando as suas expiações em provas. Porque com a segurança, com o conhecimento, eles conseguem compreender e, dessa forma, transformar a dor, porque sabem que aquela dor é necessária, e a dor fica melhor, fica mais suave. Ela não desaparece, mas a suavidade é mais intensa. E a gente percebe que a fé é que sustenta o homem de bem nos momentos de dificuldade. Aquela fé que dá certeza do auxílio, dá certeza do apoio, e que a gente aqui, na Casa Espírita, nas obras espíritas, tem aprendido intensamente a cultivar essa fé. E aí a gente pode refletir, depois desse roteiro, quais são as nossas posturas diante de momentos da nossa vida. Por exemplo, qual a nossa reação diante das críticas? Qual é a nossa reação quando nós somos criticados? A gente tem aceitado essas críticas? A gente tem aprendido a superar e daquela crítica melhorar as nossas ações? Porque tem gente que não pode ouvir crítica, fica magoado, fica melindrado e some, desaparece do seu ambiente do dia a dia. Então, vamos analisar como é que nós estamos nos portando diante das críticas. É com orgulho ferido? É com mágoa? É com tristeza? Ou é ouvindo aquele comentário, pegando o que é bom e utilizando para nossas atividades? Temos facilidade em perdoar? Perdoar é difícil, é muito difícil. E a gente precisa de começar a aprender a perdoar. A gente esquece, mas toda vez que a gente pensa naquele problema, lá vem toda a mágoa de novo. A gente precisa de esquecer, sinceramente, perdoar. Eu acho essa uma das atividades mais difíceis no nosso dia a dia. E a gente tem praticado a caridade no nosso dia a dia, que aqui no centro a gente pratica. Tenho certeza que quem está envolvido nas atividades do centrinho pratica a caridade. Mas e lá fora? E lá fora? Nós temos olhado as pessoas com um olhar mais amigo? A gente consegue enviar vibrações carinhosas com o olhar, com o sorriso. Isso é caridade. Às vezes a gente só pensa que caridade são as obras enormes, grandes. Não. Ela está fixada nos menores gestos, numa conversa, num envolvimento. Eu, uma vez, quando eu fazia caminhada no bosque, há muito tempo, eu comecei a reparar que o grupo de garis que limpavam a calçada era sempre o mesmo. Eu ia no mesmo horário, eles também iam. E eu comecei a olhar para eles com um olhar diferente. Não falava nada, passava por eles, olhava, seguia minha caminhada, eles seguiam o trabalho deles. Dentro de pouco tempo, eles já tinham coragem de falar, bom dia. Aí eu, bom dia, tudo bom? Esse bom dia é energia positiva, é como se fosse, um verdadeiro passe, uma transmissão de energias. Chegou num ponto que, certa feita, eu comentei que a minha filha estava com um problema, uma infecção urinária, ela trouxe as folhas de algodão, que é muito bom para a infecção urinária, e me deu, olha aqui, faz um chazinho para a filha da senhora, que ela vai melhorar. E aí, perguntar o nome, enaltecer o trabalho deles. Gente, isso é caridade. É valorização daquele serviço que eles prestam para a sociedade. Vale a pena. Tem uns que dão uns risinhos sem dentinho, né? Dá uma pena. O que a gente vai fazer? De repente, na próxima encarnação, vamos estudar odontologia para poder cuidar dos dentes, né? Mas é caridade.
um sentar para conversar com uma vizinha, qualquer pessoa, é prática da caridade. E é fácil de fazer e não custa nada. É doação das nossas energias. E a gente pode, como proposta, fazer um exercício interessante, que a gente escolha em cada dia ou em cada semana, em cada mês, trabalhar uma virtude. Então, primeiro, assertividade. Ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa que acredita, otimista, para que ela possa trabalhar. Essa é importantíssima para mim, porque eu tenho um pezinho no pessimismo, vocês não fazem ideia. Então, essa assertividade é de acreditar mesmo, de ter fé, de ter confiança no que a gente pode fazer. Para fazer isso em uma semana, vale a pena. Escrevam para ver se houve melhora. Autenticidade, sermos autênticos. Mas não é aquela autenticidade de falar na cara as coisas, porque às vezes a gente acha que isso é autenticidade, mas é falta de educação, né? Ser autêntico, mostrar o que nós somos, aprender a conversar, a ouvir, a responder dentro das nossas possibilidades. A gente pode eleger também o bom senso, que é a marca do nosso codificador, né? Sempre utilizando o bom senso nas suas relações. Vamos ter bom senso, vamos saber analisar. Agora, para ter bom senso, a gente precisa de conhecer, a gente precisa de estudar. Nós estamos tendo essa habilidade de termos um determinado bom senso para tudo que nos rodeia, principalmente para as notícias que a gente tem lido nas redes sociais, que a gente não sabe se é verdade ou se não é. Se utilizarmos essa virtude, talvez a gente consiga saber o que é verdade. Compaixão. Compaixão é uma virtude bacana da gente desenvolver, da gente aprender, é estar ali, compreender, auxiliar, apoiar. Contentamento. Opa, essa daí tem muita gente lá em casa que é o exemplo de alegria, de estar sempre contente, de estar sempre feliz. Deveria ser a nossa postura diária, né? Ao acordarmos, orar a Deus e agradecer. Contentes porque estamos vivos. Meu velho pai dizia o seguinte: se a gente acorda, quando a gente falava, bom dia, pai, tudo bem? Ele, se eu acordei, dei conta de tomar meu banho, estou em pé, então, graças a Deus, eu estou contente, eu estou ótimo. E, na verdade, é um pensamento extremamente otimista e de confiança no nosso Pai. Cooperação é uma virtude interessante, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com a cooperação, que a gente coopera demais que não deixa ninguém fazer nada, principalmente as donas de casa, em relação às mães, em relação aos seus filhos, agem assim. Cooperam tanto, que quando a gente vê, os meninos não fazem mais nada. Então, tem que ter uma dosagem, tem que incentivar para que eles façam alguma coisa também. Então, a notícia que a gente tem para dar, que está lá no Evangelho, é que o homem de bem não é perfeito, mas está em constante esforço para melhorar. E quando nós desencarnarmos e chegarmos lá no plano espiritual, não vai ter nenhum amigo espiritual que vá nos julgar pelas coisas erradas que a gente fez. A gente tem o medo, né, de desencarnar e eles não, eles vão avaliar o que a gente fez de bom. Olha só que exemplo que eles nos oferecem. O que a gente fez de mal, a gente vai, baseado nas bondades realizadas, superar. Isso vai amenizar a nossa conta? Não. Nós teremos que acertar esses débitos, mas tendo a confiança daqueles que sabem do que nós somos capazes e avaliam o que demos conta de fazer. Então, aquela história de, você errou muito, vai para o umbral. Não,
Não é bem assim. Nós erramos muito, mas o que a gente fez de certo? É grande também. A possibilidade dessa análise é intensa no nosso dia a dia. Então, ser um homem de bem é um ideal possível. É um ideal possível nós nos tornarmos bons. E é essa meta que todos nós temos, combinado lá no nosso planejamento reencarnatório. Sermos felizes. É onde a gente vai chegar. E para nós sermos felizes, nós vamos valorizar as nossas ações felizes. E essa análise é construída dia após dia. Essa ação é feita diariamente, avaliando as nossas atitudes, as nossas palavras. Então, ser homem de bem é decisão diária. Então, a gente poderia, ao amanhecer, fazer a nossa prece de agradecimento e decidirmos que aquele dia nós seremos bons, que aquele dia nós vamos ter mais paciência, mais cooperação, maior benevolência, para que a gente possa construir harmonia dentro de nós próprios e, consequentemente, em volta daqueles que estão conosco. E nos reconhecermos como filhos de Deus. Eu acho que isso é muito importante a gente agradecer. Nós somos filhos de Deus. E sabem, a equipe espiritual que nos auxilia, que nos acompanha, sabe do que nós somos capazes. E por isso acredita em nós. Olha só que bacana. Vai dar certo? Pode ser que dê. Pode ser que não dê, mas eles confiam. E é por isso que nós somos trabalhadores do Cristo, trabalhadores da seara de Jesus. Só que nós já estamos num patamar diferenciado, porque nós já acreditamos nesse apoio do plano espiritual, nós já temos a certeza do auxílio. E para a gente fechar aqui o nosso diálogo, a gente vai lembrar de uma pessoa que eu adoro, admiro, Ivone do Amaral Pereira. Quem nunca leu nenhum livro dela, leia, porque eu acho até que eu já falei isso aqui, que eu sempre falo. Foi um espírito que, em encarnações pretéritas, se suicidou por 2 vezes, fez muita coisa para prejudicar as pessoas que a amavam, e ela menosprezou esse amor, fez e aconteceu, inclusive o suicídio. Reencarna aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas viveu a maior parte da vida dela em Minas Gerais e novamente no Rio, e conseguiu resgatar os seus débitos através da mediunidade com Jesus. Olha só que notícia bacana! A gente pode resgatar os nossos débitos através do trabalho, através da dedicação. E isso a gente percebe nas obras dela. E aí vai o convite. Ela se tornou um homem de bem, uma criatura boa, que no seu desencarne foi recebida, sabem por quem? Bezerra de Menezes. A esperou na entrada do ambiente, quando ela despertou daquele sono, né, de acomodação no plano espiritual, ela foi envolvida carinhosamente por Bezerra, dizendo que ela vencera. Então, nós nos tornarmos pessoas boas nos faz, nos transforma em trabalhar. Somos trabalhadores, mas a gente pode ser servidor. Trabalhador é diferente de servidor. O servidor usa o amor, a dedicação para com o próximo e para consigo mesmo. Então está aí, está colocado o desafio para todos nós, que nós tentemos ser homens de bem no nosso dia a dia. Então, muita paz, muita
muito esforço, e todo esforço que a gente faz é abençoado pelo plano espiritual. Estejamos em paz. Obrigada pelo carinho e vou pedir desculpa que nós, Calci e eu, vamos ter que sair logo depois da prece, porque tem algumas coisas que a gente tem que participar. É aniversário de uma das nossas noras, então fomos convocados para estar com eles. Obrigada, gente. Ó, já ia levar para mim, achei que era presente. Nós agradecemos, né, demais a Virgínia por essas reflexões, coisas para a gente trabalhar todo dia, a vida toda, né? Um dia depois do outro, a gente sabe que não dá conta de ficar perfeito numa encarnação, como ela disse, mas dá para dar um passinho de cada vez, né? Então, muito obrigada, Virgínia, Deus te abençoe e te ilumine muito.